tá? Boa noite, rapaziada que nos assiste pela TV Cobra Notícia, programa Papo Democrático. Sejam bem-vindos à nossa live hoje na segunda-feira, porque temos um convidado especial que a agenda dele não bate com a de Brasília. E aí, como é que a gente teve que fazer? Falei com o João Ananias. João Ananias, temos programa terça, quarta e quinta. Ele falou, não, mas esse camarada aí tem que abrir uma live para ele na segunda-feira, que é o único dia que ele não despacha para outros estados, e a gente só tem condições de falar com ele na segunda-feira. Ou seja, ele está mais requisitado do que o presidente Lula agora, o Bonfim. Bonfim, uma boa noite, meu irmão. Uma boa noite para você. Sejam bem-vindos ao nosso Papo Democrático. Boa noite, Cobra. Boa noite, o pessoal que assiste e que está nos assistindo ao Papo Democrático. Boa noite, João Ananias. É um enorme prazer, o Kiko, que é amigo seu, que fez esse contato e falou, é um pedido meu e de um camarada para você fazer uma live aqui, conversar sobre essa situação da crise, pandemia do coronavírus e outros assuntos, solidariedade que nós estamos fazendo. Eu falei, não posso negar um pedido seu, Kiko, porque se é um amigo seu, também é amigo meu. Então, estamos juntos e misturados aqui. Boa noite a todos e a todas. Um grande abraço ao João Ananias. Amigos de trincheira, amigos com que tem a mesma cor de sangue, o mesmo objetivo e a mesma luta. Deixa eu apresentar um pouco aqui para daqui a pouco o João Ananias falar. Raimundo Bonfim, advogado, liderança da favela de Heliópolis e coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, fundador da Frente Brasil Popular, articulação que congrega 80 entidades dos movimentos sociais e populares. Seja bem-vindo mais uma vez, tá bom, Bonfim? Já nós começamos, já estou te mandando aí nesse momento o link para você. Meu amigo, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Tudo bem, João? Uma boa noite. Boa noite, Cobra. Boa noite aos acompanhantes sempre do TV Cobra aí. Boa noite ao Bonfim. Boa noite aos nossos amigos, seguidores, seguidoras, aquelas pessoas que entram, por exemplo, para dar uma boa noite, todos eles, boa noite, e obrigado, Bonfim, por comparecer no nosso Papo Democrático hoje aqui. Eu que agradeço, João. Lembrando que hoje é o nosso primeiro teste diretamente da página do nosso amigo João Ananias Moreira. Então, talvez o pessoal esteja estranhando, não esteja encontrando o link, eu estou mandando aqui para todo mundo. Enquanto isso, João, eu deixo com você a primeira pergunta com o Bonfim, enquanto eu vou interagindo com todo mundo, mandando um link do programa hoje. Bonfim, a gente sempre está aqui, né, após o 12 de março, foi dia 15 de março, acho que foi quando começou a nossa isolamento social, o nosso isolamento social, né? E, lógico, a gente sabe que a vida hoje em dia não está fácil para todo mundo com isolamento social, as empresas começaram a demissão e coisas mais. Como vocês estão lidando o movimento de vocês com essa pandemia aí? Ô, João, essa pergunta é muito oportuna. Porque, como veio o decreto do isolamento, porque é uma medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde, por todos os especialistas de saúde, autoridade sanitária, de que, em função do poder público e também da rede particular, em função de que a rede hospitalar, seja ela pública ou privada, não está pronta, não está azeitada para poder receber atender um número de pessoas muito grande ao mesmo tempo, uma das saídas que vários países do mundo, a China, a Alemanha e outros, né, conseguiram foi fazer o isolamento da população para que a curva da contaminação não fosse tão rápida, que ela fosse diminuída. Enquanto isso, a rede hospitalar, seja pública ou particular, ia sendo preparada. Então, ocorre que no Brasil, com estas medidas necessárias e justas, você não descobriu, porque nós já sabíamos, mas se deparou com enorme desigualdade social, isso que você falou, trabalhadores, enorme quantidade de pessoas trabalhando na informalidade, são quase 39 milhões de pessoas no Brasil trabalhando na informalidade, ambulantes, pessoas que
vende o cachorro-quente, a pipoca, o coco, né? Enfim, a empregada doméstica. Então, você tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que muitos deles ganham no dia para comer à noite, de manhã para comer à noite, ou no dia para comer no outro dia. Então, o isolamento social necessário, ele se deparou com a falta de renda, né? E aí a situação desesperadora para essas camadas mais pobres, população das periferias, vocês sabem, você atua na Zona Leste, principalmente, sabe como que é esses bairros, não é só favela, não é só os cortiços, né? Mas bairros inteiros das periferias, a maioria da população são compostas de trabalhadores e trabalhadoras ou na economia, ou na informalidade, ou ganham uma renda muito baixa. Então, daí, essa necessidade da gente cobrar do Estado, dos governos, esse auxílio emergencial, que está demorando muito, né? De ontem para hoje, o que eu recebi de relato de pessoas, aumento de filas em banco, pessoas que foram aprovadas, tiveram retorno a partir do seu cadastro no aplicativo, até hoje não receberam. Então, aumentou a desigualdade social. Então, nós, dos movimentos populares, finalizando e respondendo essa tua primeira questão, nós resolvemos lançar uma campanha denominada de Movimentos contra a Covid-19, espalhada no Brasil inteiro, que já tem 72 pontos cadastrados, recebendo doação de cesta básica, material de higiene, de limpeza, e tem experiência fantástica, não é só a questão da cesta, tem gente produzindo máscara, comprando tecido TNT de forma barata, costureiras se juntando para produzir máscara não só para as pessoas idosas, mas às vezes para agentes de saúde lá na ponta. Tem gente produzindo sabão líquido, né, de forma artesanato. Tem gente que criando cozinha comunitária para poder distribuir marmitex para a população de baixa renda e moradores em situação de rua. Então, nós estamos praticando solidariedade. Sabemos que essa ação nossa não é suficiente, é fundamental, mas não é suficiente. A gente precisa de ação de Estado. Porque, João e Cobra, vamos falar a verdade, falar aqui no nosso estado de São Paulo. O que o governador Covas fez até o momento foi fazer o decreto de isolamento social, prorrogou por 3 vezes, o próximo até 10 de maio. Mas essas medidas também outros governadores tomaram, eram medidas mais do que justas. Não chegou outra coisa, está faltando água em muitas periferias, né? Está faltando infraestrutura, está faltando você aumentar essa renda básica. Então, concretamente, é a população que está se virando, infelizmente, só. Então, nós, por exemplo, essa campanha Movimentos contra a Covid-19 já distribuiu quase 30 mil cestas básicas por todo o Brasil. Mas é muito pouco diante da fome, da miséria que se escancarou, né? E é incrível, é impressionante como a Rede Globo de televisão, como outros grandes meios de comunicação, como a elite desse país, como os grandes empresários desse país, como a classe média desavisada, mal informada, de repente fica assustado com desigualdade social, que tem fome, que tem miséria, que tem desemprego no país. Então, infelizmente, é essa a situação. Então, nós estamos conjugando 4 questões. Apresentação de proposta, que a gente pode detalhar no decorrer do nosso papo, protesto contra a falta de medidas do governo, ação de solidariedade, né, que são essas ações de distribuição de cesta e essas outras, né, e, ao mesmo tempo, estimulando que as pessoas possam, mesmo durante o isolamento, se organizar em grupo de WhatsApp, fazendo esse tipo de programa, como nós estamos fazendo aqui, para a gente ir discutindo essa situação de crise sanitária, política, crise econômica e uma enorme crise social em nosso país. Já era muito forte, mas com o advento da Covid-19 se evidenciou o quão o nosso país é desigual. Boa, boa, Bravin. Bravin deu uma apresentação legal aí, falou bastante. Deixa eu mandar uma boa noite pro pessoal aqui. Enquanto isso, o João Ananias ali vai disparando ali, o pessoal também compartilhando. Uma boa noite pro Francisco Souza, que está conosco na live. Francisco, já compartilha a live aí, que hoje é diretamente da página do João, do meu amigo João Ananias. Uma boa noite para Andréa Tenório, uma boa noite para o Daniel dos Santos Ferreira, uma boa noite para Valéria Cristina, uma boa noite aqui para o Guedes, boa noite, Cangaíba, aqui com vocês. E o pessoal marcando aqui, mandando boa noite. Bravinho, é o seguinte, você falou que vocês já doaram mais de 30 mil cestas, né?
O Kiko está reclamando aqui que mudou o link. Não é que mudou o link, o Kiko. Nós tivemos um problema agora à tarde com o Facebook, por causa da questão do monotrilho. Alguém nos denunciou e o nosso Facebook foi travado lá. Aí nós tivemos que usar como estratégia para não ficar sem fazer a live com o nosso amigo Bonfim. Tivemos que fazer aqui pelo do João Ananias. Mas faz o seguinte, 1 hora de programa, fica tranquilo. Para quem você mandou, você manda de novo. Eu já vou colocar lá na minha página o link também. Ô, João, vou fazer o seguinte. Manda uma pergunta para o Bonfim, que eu vou jogar o link na minha página. Aí quem estava lá já vem para cá, tá bom? Tô mandando lá. Tá. Valeu, João. Tá bom. Ô Bonfim, a gente falou tudo isso aqui, esse problema, e eu sempre falo aqui pro pessoal, nós falamos sempre do investimento no poder público, né? A gente fala do Estado mínimo, que quando todas as pessoas foram eleitas, o Bolsonaro, né? Insistiu em fazer o Estado neoliberal, né? Que é o Estado mínimo que a gente sempre falou. O que você acha desse investimento que deixou de investir desde a emenda 95 na saúde, na educação? Se a educação, aliás, se a saúde faltou investimento para se, na verdade, enfrentar essa pandemia, né? Ô, João, com certeza. Olha, veja, é impressionante como, num momento tão difícil desse, suas perguntas são muito pertinentes, João. Porque o que estava acontecendo no Brasil? Vamos entender um pouco. O Brasil estava sendo destruído do ponto de vista da concepção de Estado. Ele estava sendo privatizado. Ô, Bonfim, deixa eu só te cortar um segundo, avisar o Kiko aqui. Ô, Kiko, o link do programa aqui já está na minha página, já está lá. Então, quem você avisou, se entrar na minha página, vai achar a nossa entrevista. Desculpa, Bonfim, pode continuar. Imagina, também acabei de republicar aqui o link. Então, o que estava acontecendo? Eu estava dizendo que, assim, o Brasil vinha desde o golpe de 2016, golpe contra a presidenta Dilma e contra o povo brasileiro, ele vinha num processo de destruição de políticas públicas que a gente construiu nos últimos tempos, não só no governo Lula, mas mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo a partir de 1988, a partir da Constituinte de 1988, nós fomos avançando aos poucos, devagar, não na velocidade que a gente desejava e que era necessário, mas a gente foi avançando, construindo políticas públicas, né, na área urbana, políticas públicas na área rural, políticas públicas consolidando o Sistema Único de Saúde, programas de atendimento e de crédito para o pequeno produtor rural, né? Enfim, o sistema da educação, quer dizer, o acesso para a educação para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, quer dizer, a expansão do ensino em nosso país nos últimos anos. Então, o que aconteceu em 2016, com o golpe, foi que já com o governo Temer, iniciou no Brasil um processo de destruição dessas políticas públicas, privatizando o Estado, diminuindo o Estado. Depois veio com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e com o que você muito bem lembrou, com a emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos investimento nas áreas da assistência social, na área da educação e da saúde. Só na área da saúde, João e Cobra, e quem nos assiste, pra você ter uma ideia, só em 2019 tem um estudo de que mais de 12 bilhões de reais deixaram de ser investidos na área da saúde por conta dessa proposta da emenda 95, que eles chamam limite do gasto, do teto, né, de gasto, mas nós chamamos de corte de investimento social, porque recurso para a área da saúde, da assistência social e educação tem que ser considerado como investimento e não como gasto, né? Então, é isso que ocorre, quer dizer, o Brasil está despreparado do ponto de vista da saúde, embora o Sistema Único de Saúde, isso está sendo, nesse momento da pandemia do novo coronavírus, está sendo reconhecido pelo mundo inteiro que o Sistema Único de Saúde, apesar de suas dificuldades, apesar de sua ineficiência de atender todo mundo, é um dos melhores sistemas de saúde de forma universal do mundo, porque ele não faz distinção entre qualquer pessoa que ficar adoentada, tiver um acidente na rua, não precisa apresentar uma carteira
de trabalho, não precisa aprender nada, ele apresentar nada, porque ele é atendido. O que é diferente em vários países que estão enfrentando a pandemia do coronavírus, como nos Estados Unidos e outros, que as pessoas, se não tiverem um convênio particular, ou não tem sistema público de saúde, como tem no Brasil, o SUS, para atender. Então, se não fosse o sistema único de saúde, e veja que eles também estavam destruindo, né, com a diminuição de recursos, com essa emenda, a situação estaria muito grave, porque o fato concreto hoje no Brasil é que está se abrindo, com essa crise da pandemia, está se abrindo mais cova do que leitos, né? Infelizmente, o sistema de saúde público e particular não estão. Ontem eu fiquei abismado, me passaram uma entrevista do prefeito Bruno Covas, que ao invés dele estar anunciando medidas de proteção na área da alimentação, na área da saúde, na área de complemento à renda, ele estava anunciando medida de abrir não sei quantas covas, coisa de cemitério. Eu fiquei assim, não é possível que nosso destino na cidade de São Paulo, as medidas que o prefeito está anunciando é essa. Eu fiquei abismado. Então, como você falou, é o seguinte, nós, inclusive, João e Cobras, nós lançamos a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, a Central de Movimentos Populares que compõe a Frente Brasil Popular, nós lançamos uma campanha chamada Taxar Fortuna para Salvar Vida, porque nós não podemos aceitar que os trabalhadores e as trabalhadoras de baixa renda, o povo da periferia, pague mais uma vez por essa cota, por essa conta da crise. No Brasil, nós temos uma carga tributária que ela é regressiva, ou seja, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Nós precisamos instituir um imposto progressivo no nosso país, onde a gente desonere o consumo, a produção, onde a gente desonere o trabalhador, porque a carga é alta no imposto de renda, e a gente precisa taxar as grandes fortunas, taxar as grandes heranças, taxar o patrimônio. Veja, os donos do Banco Itaú, Santander e Bradesco, em 2019, juntos, eles lucraram 63 bilhões de reais. Enquanto isso, nós temos mais de 13,5 milhões de pessoas que estão na absoluta pobreza, 7,8 milhões de pessoas que não têm moradia, 39 milhões de pessoas trabalhando na economia informal, 100 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Tem 6 brasileiros, repito, isso é a segunda intervenção minha aqui. Tem 6 brasileiros, dentre eles o presidente do Banco Safra e um da Rede Globo, e mais 4, o Paulo Leme, aquele empresário que diz que faz curso aí para renovar lideranças políticas. Esses 3 estão entre os 6. 6 pessoas ganham a mesma renda, detém o mesmo patrimônio do que metade da população brasileira, igual a 100 milhões de pessoas. O Brasil tem 212 milhões de pessoas, essas 6 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, o Brasil é um dos 6º países mais desigual do mundo e, ao mesmo tempo, é o que tem um dos maiores que concentra a renda. Então, essa é a realidade. Nós precisamos combater a desigualdade social e nós precisamos superar essa crise da pandemia do coronavírus, mas precisamos também superar o governo Bolsonaro, né? Basta de Bolsonaro, fora Bolsonaro, nós precisamos de novas eleições, nós precisamos de um novo governo democrático popular que retome o crescimento econômico, a democracia, distribuição de renda e a desigualdade social no nosso país. Deixa eu mandar aqui uns abraços aqui para nós continuar aqui. Roseli, Rafael, Ezequiel tá mandando boa noite. Deixa eu ver mais aqui um abraço aqui do Giba Alberto Souza. Giba, boa noite, Zé Carlos. Lourdes Borges, boa noite. O Zé Batista tá, boa noite, Cobra, meu futuro vereador João Ananias. O Alexandre Bonfim mandando boa noite. Antônio Vieira, boa noite, João e Cobra. O Cacau Freitas, boa noite, João e convidados. O Alexandre Bonfim, que é o Kiko, desculpa, primeiramente, boa noite, Cobra, João e o meu xará Bonfim. Kiko mandando um abraço para você aí, Bonfim. Quem mais? Abraço, Kiko. Parabéns pela sua luta aí na Vila Prudente. Boa. O Igor Flank tá mandando tá dizendo que foi golpe. O Edson Coutinho dos Santos Cobra manda um abraço pro João Ananias, do Edinho do GCM, mandando um abraço ao Edinho do GCM. Quem mais? Abraço, Edinho.
O Zé Batista, o Doriana é um discípulo do Bolsonaro, os cachorros são os mesmos, só as coleiras que são diferentes. A Lourdes Borges, oi, Sérgio Lima, comunicando aqui. Ana Maria, boa noite, Ana Maria da Vila Guacuri. Marcelo Ferreira, boa noite, companheiros. Boa noite, Marcelão, já compartilha aí, ajuda nós na live aí, daquela força. Quem mais? Guedes, você acredita que a solidariedade dos brasileiros é suficiente para suprir a necessidade das comunidades nesse isolamento? Ou que o governo é quem deve fornecer a maior parte dos insumos? Segura aí que você já fala, Bonfim, sobre essa questão. Francisco Souza, não é à toa que chama Bruno Covas, realmente até um trocadilho, né? O Alexandre Bonfim tá achando grandes fortunas. Rosimeira Aparecida, boa noite a todos os companheiros. Quem mais aqui? Sandra Fraga, boa noite, turma. E Armando Teco, deixa eu ver aqui. Boa noite, Joana Anias. Francisco Souza, os mais médicos estão fazendo muita falta nessa pandemia. Antônio Carlos Sacramento, boa noite a todos. Miriam Hermógenes, boa noite, Miriam Hermógenes, CMP presente, comunidade dos movimentos populares, né? Central dos Movimentos Populares. A Graziele Barbado do Supermercado Planalto, dando uma boa noite aí, animada, a Graziele Barbado, que acabou fazendo aniversário no sábado. Uma boa noite para a Graziele aí, feliz aniversário do nosso programa aí. Bonfim, é o seguinte. Teve bolo, Cobra? Oi, diga, João. Teve bolo lá na Graziele? Olha, se teve, João, eu não fui convidado, porque eu não fui convidado. Se teve, nem eu e muito menos o Bonfim, entendeu? Mas provavelmente seremos convidados. Ô Bonfim, eu queria que você te responder a pergunta do Guedes. Queria que você falasse para nós, tem muita gente nova na live, eu queria pedir que o pessoal compartilhasse, que hoje nós estamos fazendo diretamente na página do João Ananias, queria pedir o compartilhamento de todos vocês. Se cada um de vocês compartilhar, a gente sobe a live para mais de 100 pessoas. O que é que significa Central de Movimentos Populares? O que é a Central de Movimentos Populares, Bonfim? A Central de Movimentos Populares é uma entidade que congrega diversos movimentos populares urbanos, não congrega os movimentos rurais e nem movimento sindical. Ela congrega associações de moradores, grupo de sem-teto, movimento de cortiço, movimento de luta por saúde, movimento comunitário no Brasil inteiro. Hoje a CMP é constituída em 17 estados do Brasil. Ela foi fundada há muito tempo, em 1993, mas ela ganhou uma projeção a partir de 2016, com o golpe, onde a gente se integrou à Frente Brasil Popular e contribuiu com grandes mobilizações ali contra o golpe da presidenta Dilma e, posteriormente, nas lutas contra o governo Temer. Então, nós fazemos o nosso eixo, o nosso mote de trabalho é em defesa das políticas públicas com participação popular. Então, nós estamos, conforme eu falei, em 17 estados do Brasil. Tem muita dificuldade, porque trabalhamos todos nós de forma militante, de forma voluntária, mas tem muitas lideranças, pessoas que fazem um trabalho extraordinário em luta das políticas públicas, da inclusão social, contra a retirada de direito. E aproveito, o Guedes perguntou se as ações, se a solidariedade é importante, suficiente, Cobra e João, para resolver o problema. Não, a gente sempre afirma nas nossas intervenções, nos nossos documentos, é muito importante a solidariedade de classe, não é caridade. Caridade, o dono do Itaú e outros ricaços aí estão querendo fazer nesse momento, porque eles estão com a campanha, né? Estão fazendo campanha e estão arrependidos de ter explorado tanto a classe trabalhadora, explorado mesmo no sentido da palavra, e agora eles estão fazendo essas doações. Tem mais é que fazer mesmo doações, porque eles lucram muito com essa política de juros altos, essa política que só o rentismo é beneficiado. Mas essas campanhas de solidariedade, elas são importantes, repito, não é só a Central de Movimentos Populares, tem outras entidades. Nós temos uma campanha, inclusive, que é coordenada, que é maior do que a nossa, que é pelas duas frentes, a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, que chama Vamos Precisar de Todo Mundo, que também está divulgando os pontos nas associações, na periferia, que estão recebendo doações. Então, não é suficiente, mas são importantes, são fundamentais, porque muitas vezes ali numa favela, num cortiço, numa ocupação, numa comunidade pobre da periferia, 30 cestas básicas, 50 cestas básicas faz diferença para aquelas pessoas que estão passando fome. A fome não tem
A fome não pode, não espera, né? A fome é uma coisa que não pode demorar. Por isso que nós estamos indignados aqui, aproveito o programa, Cobra, e João, para fazer uma denúncia. Essa burocracia, esse atraso inaceitável com relação ao pagamento do auxílio emergencial. Já é pouco, mas foi uma conquista, porque o Bolsonaro queria dar uma esmola de R$200, R$180 no primeiro momento, depois 200. Os partidos de oposição, com a pressão nossa dos movimentos, conseguiram R$600, nós queríamos 1.045, que era um valor salário mínimo. Então, não é suficiente a solidariedade, mas é muito importante você, das pessoas da classe média que está nos assistindo, que tem hoje uma renda suficiente, que tinha uma poupançazinha que hoje pode ficar um mês, 2 meses em casa, se você puder ajudar nas vaquinhas, nas contas, se você puder, eu sei que o Kiko e o pessoal da atividade cultural, tem um comitê aí na Vila Prudente, se você puder ajudar com a doação, seja com uma contribuição de recursos numa vaquinha ou numa conta bancária, ou mesmo levar uma doação de alimento, isso é muito importante, que não lhe vai fazer falta, porque, infelizmente, quem deveria estar garantindo uma renda básica, uma renda cidadã para todo cidadão brasileiro, seria o Estado. Mas, infelizmente, como eu falei, tem pouca gente rica no Brasil e muita gente pobre no nosso país. Então, eu vi, inclusive, um levantamento aqui para falar da nossa região, eu não sei se se confirma, se vocês ficarem sabendo, João e Cobra, que 60% dos moradores das favelas da Vila Prudente, durante a pandemia do coronavírus, ou ficaram desempregados, ou foram dispensados por tempo indeterminado. Olha, eu vi o Andrezinho falando isso, o Andrezinho da comunidade da Vila Prudente falando esses números que você está falando realmente. Isso é muito sério, é uma tragédia social e econômica, enfim. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui, fazer uma denúncia também. O Bonfim fez uma denúncia e eu tenho uma denúncia aqui gravíssima aqui, porque é o seguinte, nós estávamos falando com a Graziele Barbado sobre o aniversário dela, ela disse que teve bolo sim, e ela diz o seguinte: valeu, obrigada, João, o seu pedaço está guardado. Horas. Obrigado, hein? Bonfim. Isso é uma sacanagem conosco. Aí não vai, aí é golpe. Aí é golpe. O Zé Batista diz o seguinte: fora Bolsonaro, Moro na cadeia. O Manuel manda um boa noite. Ademar Silva Neto, Ademarzinho, nosso maestro, está mandando uma boa noite. Antônio da Costa, boa noite, companheiros. O Bonfim está dizendo aqui, você esqueceu, a TV Cobra é assistida por muitos, basta você dizer a verdade sobre o monotrilho e os caras bloqueiam. Pois é, rapaz, foi bloqueado, deixaram 7 dias sem mexer no Facebook. Aí eu falei, peraí, temos o Facebook dos amigos aqui, nós vamos usar. Nós não vamos deixar o nosso entrevistado na mão, que é um entrevistado muito importante. O Francisco Xavier, o Chiquinho, diz o seguinte: boa noite, Anania, Chiquinho está em Paulista, e boas perguntas, abraço. Fernando Silva, boa noite. O Manuel está dizendo assim: caridade ou desconto do imposto de renda à pessoa jurídica? Boa. Ele está falando do dinheiro que o Itaú deu, né? Que na verdade eles ainda depois deduzem do imposto, né? Enfim. Ô, Cobra, dá uma boa noite aí para nossa amiga aí, a Mônica, o Rogério da Zona Sul aí, ó, que eles passaram, tá? Boa noite a todos aí da Zona Sul, a Mônica, a Gleice Aparecida Santos, boa noite, João e Cobra, Associação de Moradores da Vila Itaim aqui presente, boa. Rogério RPS, boa noite, João. Francisco Souza, Bonfim, como está sendo o trabalho de prevenção ao coronavírus nas ocupações do movimento de moradia, sobretudo no centro? Segura um pouco aí, Bonfim, que você já responde para nós aí. Manuel, tenho visto o excesso de compras emergenciais da cesta básica em diversos valores no Diário Oficial do Estado, mas onde elas estão sendo loteadas, para não dizer entregues? Estão fazendo política, ele quer dizer com isso. Já o Bonfim vai falar um pouco sobre isso. Estrela do Camélia, boa noite, Joana Anias e Cobra. Tatiana Vaipe, boa noite. O Manuel, aqui na última eleição, tivemos 31.371.704 abstenções. Porém, a maioria desse povo não foi no cartório eleitoral regularizar a situação, agora estão desesperados. Boa, o João tem falado sobre isso, depois não consegue receber o auxílio emergencial, né? Que mais? Alicia Ribeiro, boa noite, João, Cobra, convidados e Guedes.
Ângela Lelo do Espírito, boa noite, está em Paulista, faço parte da União da Periferia. Ô, João, se essa União da Periferia compartilhasse aí, nós já estávamos com 300 pessoas ao vivo, hein? Vou te dizer, a periferia podia compartilhar. Mas vamos lá, a pergunta do meu amigo aqui, voltar aqui, que ele disse sobre a questão, como é que vocês estão lidando com a questão do coronavírus dentro das ocupações. Seria mais ou menos isso. Deixa eu colocar ela na tela. Tá aí, Bonfim, não sei se você consegue ler, tem um retorno. Sim. Ô, Francisco Souza, na verdade, tanto nas ocupações como nas favelas, né? Você sabe que são... João deve conhecer também, e até em algumas periferias, não é, João? Você sabe disso, que em algumas periferias, nas favelas e nas ocupações e nos cortiços, são locais que a ventilação praticamente não existe, é muito apertado. Você tem, em favelas, você tem locais que 4, 5 e às vezes até 8 pessoas num único cômodo. Como que essas pessoas vão evitar um contato ali mais de perto? Os cortiços também são locais que não tem sol, não tem ventilação, muitas pessoas usando o mesmo tanque, o mesmo local para lavar roupa, de forma coletiva. As ocupações também, tem muitos andares nas nossas ocupações, nos centros das capitais, aqui especialmente, aqui na cidade de São Paulo, onde é um andar inteiro que foi dividido em cômodo, ou às vezes até famílias próximas da outra. Então, nós estamos primeiro dando muita orientação para as pessoas tomarem o máximo de cuidado, né? O máximo mesmo de cuidado, de isolamento, né? De tomar os devidos cuidados, e ao mesmo tempo, nessa campanha nossa de solidariedade, de arrecadação de cesta, de outros produtos, nós estamos priorizando também família de ocupações, das favelas, dos cortiços, para ser beneficiada com essas cestas básicas, com essas doações, porque a grande maioria das pessoas que moram nas ocupações, nas favelas, nos cortiços, são pessoas que não têm carteira assinada, e quando tem, são pessoas de baixíssima renda. Então, são as pessoas que estão mais sofrendo. Tem uma história aí de que a Covid-19 ela é democrática, ela pega em todo mundo. É verdade, ela pode pegar em todo mundo, né? E tanto é que foram os ricos, né? Que foram viajar de avião, trouxeram para cá, principalmente a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Mas outras também, os ricaços, a classe mais abastada estava viajando para países que estavam com o problema do coronavírus, vieram para o Brasil, em alguma festa de gente muito rica, no Rio de Janeiro, na Bahia, e começou a se espalhar o vírus aqui no Brasil. Mas ocorre que saiu nessa semana um estudo que a gente já sabia que era a realidade, que mostra que no Morumbi, num bairro do Morumbi, um bairro mais rico, se não mais rico de São Paulo, teve um dos que teve mais contaminação, porém lá foi um dos que menos pessoas morreu. Ao contrário de periferias como Cidade Tiradentes e Brasilândia, onde a contaminação foi até mais baixa do que o Morumbi, mas o índice de óbito foi muito maior. Então, o coronavírus ele pode ser mais democrático na hora de atingir. Isso significa porque as pessoas da classe média, os ricos, mesmo quando se contamina com o vírus, eles têm acesso à saúde imediatamente, têm acesso. Enquanto que os trabalhadores da periferia não têm acesso à saúde, e muitas pessoas da periferia não têm condições de fazer o isolamento, porque eles, inclusive, trabalham em atividades essenciais, trabalham na área de segurança, são empregadas domésticas, são garis, são pessoal que trabalha na área de transporte. Então, tem muita desigualdade social na pandemia do coronavírus. Ela não é democrática, não. Ela atinge especialmente os mais pobres do nosso país. Deixa eu mandar um boa noite. Calma aí, João. Deixa eu mandar uma boa noite para Eduardo Freire, Felipe Thomas. Vamos subir o número de curtida, pessoas online agora. Eduardo Freire, boa noite. Cobra, meu brother. Tatiane Vaipe Ângela, boa noite, dona Cleusa. Boa noite, turma. Eduardo Freire. Isaura Mendonça, boa noite. Miriam Hermógenes. Estamos recebendo doação de máscaras e doando nas ocupações das comunidades. O Chiquinho está dizendo que... Chiquinho está trazendo para o lado da política. Chiquinho, eu concordo, Moro na cadeia, porque ele é muito perigoso e gosta de condenar pessoas sem provas. O presidente, o Congresso Nacional... Vamos falar do Moro, o povo quer falar do Moro. Vamos falar do Moro. Ih, rapaz, você nem sabe. Fizemos uma live aqui no dia do Moro, aqui, a live até foi para o outro lado. Silva, boa noite a todos. Aqui na Cachoeirinha, o hospital está lotado e muita gente na rua.
sem uso de máscara e sem consciência. Um abraço para a Civi, liderança lá do movimento, lá da região. Olha um abraço, aí. Civi. Que bom, hein? Olha o Bonfim aí já falando aí. O Manuel, temos a máfia da regularização fundiária, em vez de desapropriar e construir moradias dignas para a população, fica enrolando e regularizando áreas impróprias a custo alto, sem pé nem cabeça. O Bonfim pode falar isso com propriedade, pode dar um apanhado disso. Rose Aleixo, boa noite, amigo, muito boa esse seu bate-papo. Miriam, a Central de Movimentos Populares está com um ponto de costura, confeccionando as máscaras, um Grajaú, para ajudar a comunidade, em especial os idosos. E na próxima semana vamos aumentar mais 3 pontos de costura, 2 no centro e uma na sede do movimento, da Central de Movimentos Populares. A Maria de Fátima, oi, Lia. O Alexandre Bonfim, é necessário taxar as grandes fortunas. Alguém acha justo uma pessoa ter uma lancha de 1 milhão, não pagar taxa nenhuma, e um trabalhador com um carrinho popular obrigado a pagar IPVA? Boa, Kiko, boa, Alexandre Bonfim, sempre muito oportuno no comentário. Maria de Fátima, Nova Heliópolis, fora Morro, fora Bolsonaro. Diga, João, fala aí, João. Eu vou primeiro pedir, Cobra, nós estamos com, acho que com 60 pessoas em média aí na live, em média, pedir que o pessoal que estiver na live aí compartilhe a live, né, curta aí a página do Bonfim, do TV Cobra, do João Ananias, quem estiver aí na live, que é interessante, às vezes a pessoa pode comentar a pergunta depois, o Raimundo Bonfim pode sair daqui, às vezes tem alguma pergunta para ele possa depois responder, a gente vai entrar. Então, assim, pessoal, compartilhe, curta a nossa página lá e comente, é importante comentar, porque às vezes a gente pode depois responder. Ô, Cobra, mas você fez várias perguntas interessantes. Eu queria fazer nós vamos entrar numa questão aqui agora que eu acho interessantíssima. Quando veio as eleições, né? Muita periferia votaram no suposto mito, né? E também tinha como santo o Marreco de Curitiba, né? E aí a gente chega nesse momento, tem um conflito de ambos agora, né? Aí eu te pergunto, vamos falar um pouquinho. Quem você acha que está mentindo hoje? É o Moro, o Marreco de Curitiba, ou o Bozo? Né? É um comentário que a gente precisa saber, porque assim, cada um está se confrontando nas redes sociais, inclusive um deixou de seguir o outro. Como você acharia? Quem seria que está mentindo? Quem que a gente acha? E eu também queria que o pessoal falasse, Cobra, se quem está mentindo, faça uma enquete e dizer quem está mentindo. É verdade. O que você acha, Bonfim? Os dois estão mentindo, João. Os dois estão mentindo. Essa é a grande verdade. Na verdade, ali foi uma junção, todo mundo sabe que a eleição do Bolsonaro foi fruto de uma grande farsa no nosso país, de uma grande fraude eleitoral. E o Moro fez parte de todo esse processo. Junto ali todo mundo precisa compreender que o Moro é garoto propaganda da Rede Globo de televisão, da Lava Jato, né? Que ele criminalizou a esquerda, os movimentos sociais, o presidente Lula, fez toda aquela campanha, né, para impedir que o presidente Lula, primeiro condenou o presidente Lula sem provas e depois impedir o presidente Lula de concorrer às eleições, e o Bolsonaro, com esse discurso de todo político é igual, enganou o povo dizendo que era contra a velha política, contra a corrupção, e hoje o que aconteceu nesse episódio de sexta-feira passada é de que o Moro ele saiu atirando, né, no Bolsonaro, mas ele também foi alvejado. Então, os dois confessaram o crime, porque o que o Moro denunciou que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, portanto, cometendo crime, porque a Polícia Federal é um órgão autônomo, inclusive exigindo do Moro relatórios de inquérito em andamento, quando o presidente da República não pode fazer isso, não é função da Polícia Federal mandar relatório para o presidente da República, até porque a maioria dos inquéritos corre em segredo de justiça. Então, o Bolsonaro já estava pedindo ali, há muito tempo, pedindo relatório daqueles inquéritos que lhe interessavam. Inquérito que envolve o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson Gomes, inquérito que envolve os milicianos, amigos do Bolsonaro, inquérito que envolve o Flávio Bolsonaro, senador.
do senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, e agora os inquéritos com relação à CPI das mentiras, que o povo chama de fake news. Eu prefiro chamar de mentira, porque fake news muita gente nem entende o que é essa palavra. É a CPI das mentiras, né? Onde o pessoal espalha mentira com esquema criminoso, que foi o que levou à vitória do Jair Bolsonaro. Então, na verdade, os dois cometeram o crime. Porque, de fato, quando o presidente Jair Bolsonaro quer relatório, né, ele cometeu o crime. E o Moro, que é ministro da Justiça, né, poderia já ter denunciado isso. Então, ele também cometeu o crime, né? E estava negociando a vaga de ministro do STF. Se o Bolsonaro tivesse concordado com a vaga para o Moro tinha ficado lá, né? Então, os dois cometeram o crime, tanto é que a Procuradoria-Geral da República, que tem o seu presidente, o Augusto Aras, que o Bolsonaro escolheu a lupa, requisitou do STF permissão para instaurar um inquérito de averiguar de uma série de crimes cometidos pelo Bolsonaro nas falas do Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro. Tem um ditado popular que diz, eu encerro com isso, de que quando o barco está afundando, o primeiro a cair fora são os ratos. O Bolsonaro é um rato, né? Que viu que o barco estava afundando, né? De olho nas eleições de 2022 e sai. Mas eles são da mesma linha. O bolsonarismo, o morismo, são forças de extrema-direita, forças que querem destruir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, são forças que são neofascistas, antidemocráticas e antipovo. Nós temos que combater. A Rede Globo agora está pintando o Moro como herói e o Bolsonaro como demônio. Na verdade, os dois são demônios. Não vamos cair nesse engodo de achar que o Moro agora denunciou o Bolsonaro, que é bonzinho, porque ele queria combater a corrupção. Coisa nenhuma. O que o Moro sabe fazer é perseguir adversário, como perseguiu o ex-presidente Lula. E não fez nada, é um mau gestor, não fez nada à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, os dois mentiram, foi aquela entrevista e aquele pronunciamento, os dois assumiram que cometeram o crime, e por eles tem que ser condenado, processado e condenado. A Central de Movimentos Populares e a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo estão defendendo a campanha do Fora Bolsonaro e Fora Mourão e por novas eleições. E as fake news, das mentiras, estão revelando o esquema criminoso que foi aquele processo da eleição de 2018, fraudado com muito dinheiro de grandes grupos e grandes empresários espalhando mentira durante as eleições. E agora continua, porque o Carlos Bolsonaro, que é o vereador, filho do presidente Bolsonaro, que é vereador lá no Rio de Janeiro, já é evidente que ele coordena um esquema criminoso de uma milícia digital para atacar políticos adversários deles, para espalhar mentira no nosso país. Bonfim, Raimundo Bonfim, até o nome é importante, né? Nosso Senhor do Bonfim, Raimundo Bonfim. Ô, João, tá tendo um pequeno retorno aí de você aí, do seu ambiente aí. Não, tá normal. Você entendeu o que eu quis dizer, pô. Sei. Que às vezes vai ali na fala do Bonfim. Deixa eu falar para você. Tem umas perguntas bacanas aqui. O Guedes tem uma pergunta que eu acho pertinente, mas eu queria voltar um pouco para o universo do Bonfim, enquanto Central de Movimentos Populares. O Bonfim falou no início da nossa live que ele conseguiu ajudar. Tá nos escutando, Bonfim? Tá ok? Tá. Você falou que vocês conseguiram doar 30 mil cestas básicas. Eu queria saber como é que foi feito esse trabalho. Vocês ganharam doação de algum órgão, alguma entidade? Ou foi um trabalho de formiguinha, vocês pedindo para cada a doação? Como é que foi? Foi de várias maneiras. Teve empresas que doou, instituições, ONGs, mas também teve doação de pessoas comuns, né? Então, foi de várias... Nessa semana, a gente hoje iniciou a distribuição de umas cestas que ainda não está contabilizado
uma parceria de movimentos populares nós com a Prefeitura de São Paulo, que chama Cidade Solidária, que espalhou 8 pontos na cidade de recolhimento de cesta básica. Então, hoje, a gente entre hoje e quarta-feira, várias entidades de movimentos populares, não só a CMP, mas nós dois distribuímos 300 cestas básicas, a União dos Movimentos de Moradia distribuiu outras, o MTST outras. Entre hoje e quarta-feira, nós vamos distribuir 8.000 cestas básicas espalhadas na cidade de São Paulo e todas as regiões. Então, essa arrecadação ela é de várias formas, de várias maneiras, empresa, ONGs e de pessoas comuns que estão fazendo esta doação. E, repito, é muito pouco, a gente acha assim, é um número, assim, 30 mil, assim, a gente aparentemente acha um número alto, mas perto da desigualdade social, perto da pobreza, da fome e da necessidade, é muito pouco. Deveria, além do auxílio emergencial, todo trabalhador e trabalhadora está recebendo do Estado primeiro, ou uma renda, que ele possa comprar seu alimento, se não uma renda, um cumprimento com cesta básica. Nós, inclusive, estamos preocupados com a crise de desabastecimento em nosso país diante dessa crise. Então, inclusive com as entidades do campo, nós estamos finalizando a construção de uma proposta de um plano popular de emergência de produção de alimentos mais barato, porque corremos risco de uma crise de desabastecimento alimentar em nosso país nesse momento de crise. Boa, Bonfim. Deixa eu falar aqui para ver, deixa eu abrir o microfone do João aqui. Ô, João, você tem alguma pergunta aí? Continua aí, Cobra. Pode continuar, pode fazer a pergunta. Tá do Guedes fez a pergunta, pode mandar responder. Do Guedes, né? Tá bom, deixa eu procurar do Guedes aqui de novo aqui, que ele diz o seguinte, basicamente ele diz o seguinte, você acha que tem prova suficiente, como análise você vê, como advogado até, existe prova suficiente para o Bolsonaro ser cassado? E o que você acha da questão do Mourão ficar no lugar? Não, já tem prova, mais do que prova, já tem um rol aí, pelo menos 10 ou 15 crimes cometidos pelo Bolsonaro, vários, a gente pode citar aqui. O presidente não pode defender a ditadura militar, porque a ditadura, fazer apologia e a volta do regime militar é crime. Isso não vai de encontro à Constituição Federal, né? O presidente, você desobedecer recomendação de autoridade sanitária e ir em aglomeração, estimular e participar de aglomeração, comete crime segundo o Código Penal. Então, só para falar de interferir na autonomia da Polícia Federal, outro crime. Né? Então, o mais digamos assim, o que ele avançou todos os limites, o farol vermelho, digamos assim, foi aquela ida dele no dia 19, se eu não me engano, né, no domingo passado, no outro domingo, aquele ato em frente a um quartel do Exército, num ato onde os manifestantes pediam a intervenção militar, ou seja, o fim do regime democrático, que é o que está vigente no nosso país. Então, crimes para afastar o Bolsonaro existe e muito. O debate é a gente ter a força necessária para, de fato, a gente tirar o presidente Bolsonaro. Nós não estamos defendendo a troca do Bolsonaro pelo Mourão, porque a troca do Bolsonaro pelo Mourão, veja bem, a Rede Globo, e agora mais forte com o Moro fora do governo Bolsonaro, eu imagino que ela vai jogar a cartada final para sacar o presidente Bolsonaro do poder e empossar o Mourão como presidente, para ele dar continuidade a essa política de ataque aos direitos, à democracia, destruição dos programas sociais. A Globo, num eventual governo Mourão, esse núcleo militar que hoje está no governo, continuaria no governo e com a aliança forte com a Rede Globo, ainda traria de volta os ministros Mandetta e o Moro para continuar o governo. Então, nós não queremos trocar 6 por meia dúzia. O que nós estamos defendendo é que o Tribunal Superior Eleitoral, que com as provas que já tem de fraude eleitoral, casse a chapa. Casse a chapa Bolsonaro
e Mourão, e que a Constituição diz que, uma vez cassada a chapa até 2 anos, antes de completar 2 anos de mandato, é convocado em 90 dias novas eleições. Então, essa é uma primeira coisa que nós estamos defendendo. E segundo, se o Tribunal Superior Eleitoral não tiver condições não tiver coragem de cassar a chapa, nós estamos defendendo que a gente inicie um processo de impeachment do Bolsonaro. Não é fácil o processo de impeachment, é sempre traumático, é sempre muito dificultoso, mas não dá para a gente imaginar, aceitar o governo Bolsonaro, junto com o Mourão, governando o nosso país até 2022. Deixa eu fazer uma pequena intervenção. Bolsonaro e Mourão. Tá. Deixa eu fazer uma pequena intervenção aqui dentro das perguntas que estão chegando. Eu gostaria que o José Marinho Rema e o Eduardo Freire respondessem a pergunta da Valéria aí, os dois que estão de gracinha na live. Responde a pergunta da Valéria, os dois, por gentileza aí. Duas pragas bolsonaristas, filhote de bolsomínio dos infernos. Diga, João, não tenha medo não, João, não tenha medo não. Cobra, deixa eu esquentar um pouquinho, fazer uma pergunta pro Bonfim, porque é o seguinte, o Moro sempre pregou ser um cara honesto, né, Bonfim? E, na verdade, ele tinha feito um acordo com o Bolsonaro que qualquer coisa acontecesse com ele, queria uma pensão equivalente aos militares, né? Isso é um crime, viu, João, que ele cometeu. Então, isso que eu ia perguntar para você, o que você acha dessa colocação dele, que iria fazer uma lei posterior para que ele recebesse uma pensão vitalícia conforme militares. O que você acha disso? Não, isso é inaceitável, é um ato ilegal, não existe, né? E ele falou aquilo João, ele revelou essa situação na coletiva que ele fez, porque ele sabia que o Bolsonaro sabia desse ato, então ele tentou se antecipar para dizer, né, já para se prevenir, porque ele sabe que ele cometeu um crime. Até porque, João, e quem nos assiste, Cobra, o Moro, quando ministro lá da chamada Operação Lava Jato, ele sempre defendeu, para condenar adversário deles, principalmente o ex-presidente Lula e outras figuras do PT, com o seguinte argumento, né, de que é o seguinte, não basta você exigir a vantagem, que você está cometendo um crime. Lembra? Ele falou isso várias vezes, em rádio, em televisão, em Rede Globo, em várias entrevistas ele dizia que bastava, insinuando que o presidente Lula tinha feito isso, que o presidente Lula tinha feito aquilo, etc. e tal. O caso do Tripex, ele falou que não tem prova nenhuma, mas ele falava, não, basta pedir a vantagem, mesmo que ela não se concretize e já cometeu o crime. Então, o Moro, né, que sempre defendeu isso, ele exigiu uma vantagem para poder assumir uma vantagem devida. Então, ele cometeu o crime. Ele tem que... E outra coisa, as revelações dele também, que está nesse mesmo contexto da tua pergunta, João, as revelações dele no grupo de WhatsApp com a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, revela outro crime que ele cometeu, que foi quando ela ligou para ele oferecendo que ele não pedisse demissão, que ia causar desunião em milhões de brasileiros, que ele negociasse com o Bolsonaro, esperasse para ele ser nomeado em novembro para uma vaga no STF, ele falou com todas as letras assim, converse lá, hoje eu já falei com ele que é presidente da República. Então, os dois, a Carla Zambelli e o Moro, eles cometeram os dois crimes de corrupção passiva e ativa, que o ativo é quando o funcionário público oferece uma vantagem devida, né? E a passiva é quando o agente público aceita uma vantagem indevida. Então, mesmo que não se concretizou, na tese do Moro, isso é crime. Então, os dois cometeram crime de corrupção passiva e ativa. Ou, no mínimo, eles praticaram a velha política do toma lá da cá, tão condenada pelo bolsonarismo, pelo esse discurso de que o Bolsonaro enganou milhões de pessoas, inclusive da periferia, das camadas populares, que é uma pessoa que é antipolítica, uma pessoa que é da renovação, enquanto o Bolsonaro está há 30 anos na política, tem um filho vereador, tem um filho deputado federal, tem um filho senador, ou seja, a família inteira do Bolsonaro, a vida inteira no Estado, vem com esse discurso de nova política e de condenação da velha política.
Agora mesmo ele condena a velha política, mas está indo atrás do Centrão, com medo de perder o mandato, com medo de sofrer um processo de impeachment, ou mesmo ser cassado pelo STF, o mesmo STF, porque agora tem uma ação também, né, no STF. Ele agora está indo atrás do Centrão, atrás de figuras nada menos do que o Roberto Jefferson, o Valdemar Costa Neto, que são duas figuras carimbadas do mundo político, do fisiologismo e de corrupção em nosso país. Então, não tem nada de nova política, muito pelo contrário, é de velha política. Veja o aparelhamento que o Moro denunciou do Bolsonaro com relação à Polícia Federal, né? Depois diziam que era o PT que aparelhava as instituições públicas, as instituições democráticas. É uma vergonha o país viver num momento de pandemia como esse, de crise sanitária, de crise econômica e social, a gente ter um presidente da República que cada dia cria uma crise exatamente porque ele sobrevive do caos, né? Poderia estar nos liderando a nação brasileira num momento tão difícil. O presidente a cada dia cria uma crise, briga com seus ministros, manda ministro embora e vive de crise em crise, porque é exatamente para manter a sua base social, manter fiel. Agora vamos ver se o Bolsonaro leva uma parte desse pessoal ou se ela continua fiel ao Bolsonaro. O que a gente precisa afirmar é que, em hipótese alguma, a gente pode cair no engodo de que agora o Moro é bom porque ele saiu e denunciou o Bolsonaro. Se o Bolsonaro cometeu crime durante o exercício do Moro no Ministério da Justiça, o Moro também cometeu o crime, porque o ministro da Justiça é exatamente o que deve zelar pelas leis no nosso país. Boa resposta. O Bonfim, Raimundo Bonfim, meu amigo Bonfim, João Ananias, estamos chegando ao final do programa. Queria as considerações finais do Bonfim agora nesse momento. Queria marcar com ele um novo momento para a gente fazer um novo bate-papo aí, que foi muito bom. Passou rapidamente aí, fala bem, fala tranquilo. Muito rápido, né, Cobra? Mas aqui o pessoal fazendo um trabalho paralelo aqui na nossa live. Os bolsonaristas aqui, eles estão aqui que estão fervorosos aqui. Ainda bem que são amigos, assim. O papo é democrático, se é democrático, tem que deixar a rapaziada falar, né? Mas, Bonfim, por favor, agora faça suas considerações finais, por gentileza. Eu só quero agradecer, Cobra, João, Ananias, pela oportunidade. Um abraço ao Kiko, que intermediou esse nosso papo. Eu acho que nesse momento de isolamento social é muito importante a gente estar fazendo esta conversa, compartilhe essa live para que pessoas possam também acompanhar essa discussão e falar que, apesar de toda a crise, apesar de toda a revolta com essa desigualdade social, com essa miséria que agora escancarou, nós já sabíamos, quem atua em movimento popular, o João sabe disso, atua na periferia, você que cobre programas populares, sabe como o Brasil é desigual. E ainda os governos Lula, o governo Dilma, tinha melhorado muito a questão da inclusão social, do emprego, do acesso das camadas mais pobres aos bens públicos, mas depois de 2016 nós voltamos a entrar no mapa da fome, 17 semestres com queda de renda, né? Então a situação do país já era muito complicada antes mesmo da crise. E agora a Organização Mundial do Comércio tem um estudo que nós devemos cair o Brasil 11% do PIB somente em 2020. Isso é uma tragédia. Então, nós temos o desafio agora de, primeiro, superar essa crise da pandemia, ficando em casa, quem puder, fique em casa, ainda é a melhor alternativa, né? Só saia de casa em caso de urgência, de necessidade, mas nós temos que cobrar do governo que finalize o pagamento do auxílio emergencial, que tome outras medidas, que o prefeito Bruno Covas e o governador Dória não fique só decretando isolamento, que possa tomar outras medidas de proteção do trabalhador, da trabalhadora, e também essa ideia da gente praticar solidariedade, é muito importante, né? Essa solidariedade entre os trabalhadores, solidariedade de classe. Então, é nessa luta que nós estamos firmes e convido todos vocês, todos e todas, para que a gente possa, mesmo de casa, mesmo no isolamento, a gente desenvolver ações no sentido de cobrar do governo as medidas necessárias e, ao mesmo tempo, que a gente possa também experimentar e praticar a nossa solidariedade.
Eu agradeço muito o convite, uma boa noite a você, Cobra, boa noite, João Ananias, e todos e todas que nos acompanharam. E um abraço para o nosso amigo Kiko. Bom, meu amigo João Ananias, que pouco falou hoje, parece que está meio coisado, caindo no meio da tela. Diga aí suas considerações. Não, você já ficou torto, eu acho. Bom, Cobra, eu acho que foi uma live, ela passou rápida, né? Porque quando o papo é bom, a conversa vai muito rápido, né? A gente já fala assim, pô, passou uma hora, a gente parece que nem tem uma hora nós estamos aqui, né, Cobra? E foi um papo muito bom. A gente percebe que agora nós estamos com 68 pessoas assistindo a gente, né? Todos quiser compartilhar a live é importante, curtir nossa página é importante. Mas, bom, enfim, é bom quando você tem as ideias que se encaixam, né? Porque a gente está batendo um papo aqui, que a gente estava falando agora sobre Bolsonaro, sobre o juiz lá de Curitiba, que não quer... O Moro, eu falo juiz de Curitiba... Essas coisas ruins a gente faz questão de esquecer o nome, João. E assim, Bonfim, até é importante você falar, assim, a gente convive um pouquinho com o pessoal que mora nas comunidades mais vulneráveis, e nós temos um grande problema dessa população. Elas falam assim, eu não vou votar em ninguém, não quero votar em ninguém, mas na hora que qualquer coisa que vem precisa estar regularizado, gente. Então, é importante que você participe das eleições, da vida, da decisão, porque se você não vota, alguém decide por você. Então é importante que a gente tenha essa participação no dia a dia das eleições, para você escolher alguém que possa atender suas necessidades. E a gente sabe disso, nós estamos falando isso porque a gente teve muito na cidade de São Paulo e hoje estamos perdendo cada dia mais, né? Os céus não estão funcionando, não estão deixando de fazer céus. Hoje eu vejo quebrando calçadas na rua que estão em perfeitas condições, que poderiam estar investindo na saúde. Então, assim, é importante que a gente faça isso, e o papo com o Bonfim poderia ser muito maior, né, Cobra? A gente entrou na esfera federal, falar de alguma coisa, mas infelizmente chegamos ao fim. Bonfim, eu queria agradecer pelo papo que a gente bateu hoje, pela população que está aí, todas as pessoas que estiveram na live hoje, obrigado mesmo, foi um papo sensacional. E obrigado, Cobra, obrigado a todo mundo que estiver com a gente até esse momento. Nós estamos com 67 pessoas agora. Obrigado, hein? Boa, queria agradecer em nome do programa da TV Cobra Notícia, do programa Papo Democrático. Hoje a live foi pela página do meu amigo João Ananias Moreira. Agradecer o Bonfim, que tirou um tempo que na agenda dele tão corrida, foi difícil fazer essa live com ele, porque o homem realmente, igual eu comecei aqui falando, graças a Deus ele está sempre bastante correndo para lá, correndo para cá, ajudando quem precisa, quem necessita. Obrigado, meu amigo Bonfim, um forte abraço, vamos à luta. E já que temos aqui uma live com muito petistas, eu queria mesmo aqui, estendendo um pouquinho do horário, eu queria que você dissesse o que você está pensando da questão do próximo candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Como é que você vê essa questão? E aí é melhor deixar o diretório ou os filiados decidirem. Nós precisamos voltar a governar São Paulo, com o Campo Democrático Popular, com o PT, para a gente botar essa cidade novamente nos trilhos. Esse alinhamento da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo com o bolsonarismo, essa política de retirada de direito, não tem condição da gente continuar. Nós precisamos ganhar a Prefeitura de São Paulo em 2020 e coloque ela a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas é uma questão interna do partido decidir, seja pelo diretório municipal, seja pelos seus filiados. Perfeito. Falei então com o meu amigo Bonfim, falei com o presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Uma boa noite a todos vocês. Cobra, só me permite mandar um abraço para a Lia e para o Tito, que são amigos nossos lá do Ipiranga, que estão nos acompanhando, e dizer que, na medida do possível, vocês procurem aí o Face da CMP, os endereços, e procure ajudar também nas campanhas de doação e de vaquinha para a gente continuar prestando essa solidariedade. Perfeito, é isso aí então, igual deixou aqui o Bonfim. Então um abraço para todos vocês que estiveram na live, que compartilharam, que ajudaram conosco aí. Fique com Deus. TV Cobra Notícias, sozinho o problema é seu, juntos o problema é nosso. Valeu, Bonfim, forte abraço, valeu, João. Até amanhã. Obrigado. Amanhã tem programa, João? Um abraço, tem, João. Às 10 amanhã às 10 tem o TV com Cobra, não é isso? Isso. É isso? E à noite nós vamos ter um programa com o menino lá da... Como que é, meu Deus do céu? Vai lembrar. Agora eu não lembro. O Robson, que é o menino da... Como que é? Os caras lá que faz nas estações de metrô, Cobra? Fala aí. Eu não sei não, João. Ali eu não sei nem pronunciar, eu vou lembrar o nome. Esqueci o nome dele, mas amanhã tem um programa.
Tá bom, gente. Vamos ficando por aqui. Forte abraço. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Tem café com cobre especial, viu? Tem amanhã, tem um menino lá que vai participar conosco, lá, o ex-subprefeito de Hermelino Matarazzo. Amanhã, 10 horas da manhã. Numa live pra lá de boa amanhã. Não percam. Tá bom, gente? Forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo café, TV Cobra. Cobra, eu lembrei, tá? É o Robson do Islã da Patriarca, tá? O Robson, que é o administrador lá do Islã da Patriarca, tá bom? Tá bom. Lembrou, né? Como que é o nome, João? Robson Islã, do Islã lá da Patriarca. Faz o Islã lá na estação. Lá de onde o povo explode bomba? É isso. Falou, Bonfim. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí. Valeu, Kiko. Obrigado por nos arrumar essa agenda com o Bonfim aí. Sabe Deus, agora o Bonfim voltando a ser senador da República. Se nós vamos conseguir falar com ele de novo. Um abraço, Bonfim. Valeu. Boa noite, Bonfim. Boa noite, João. Boa noite, Cobra. Boa noite a todos e a todas. Um abraço.